Shalom, shalom. Queridos pastores, boa noite. Paz seja convosco. Amém. Vamos iniciar mais um devocional aqui sobre a palavra de Deus e hoje eu conto com a presença virtual aqui dos meus colegas, pastor Vladimir Vitalino Antônio, da Palavra da Fé ali em Paranaguá, pastor Alessandro Magno, da Tempos de Restauração também aqui em Paranaguá, e o pastor Fábio lá de Umuarama, da Batista Amém. da Comunidade Batista Isso. Shalom de Umuarama, e presidente do Conselho de Pastores de Umuarama. É um prazer Amém. estar comigo. Glória a Deus, é um prazer. Prazer é meu. Eu vou então passar a palavra a cada um de vocês para que vocês possam fazer as considerações iniciais e se apresentar ao pessoal. Então, começando pelo pastor Vladimir, depois pastor Alessandro e, por último, pastor Fábio. Shalom, amados. Eu sou o pastor Vladimir, aqui da Segunda Igreja Pentecostal Palavra da Fé, na Vila do Povo, aqui na cidade de Paranaguá. Amém? Amém. Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Eu sou o professor Alessandro Ribeiro, da comunidade Tempos de Restauração, aqui de Paranaguá, litoral do Paraná, trabalhando já há uns 25 anos na área do ensino teológico, não só no estado do Paraná, mas também em outras regiões aqui do sul do país. É um prazer estar com os colegas e com todos que nos assistem nesse momento, nessa noite. Amém. Amém. Olá, pessoal. Aqui é o pastor Fábio, de Umuarama, da Comunidade Batista Shalom. Sou pastor aqui, tenho servido ao Senhor aqui. E é uma honra poder estar com vocês, aprendendo aí mais um pouco dos segredos de Deus aí, através da palavra do Senhor. Deus abençoe vocês. Estamos juntos. Amém. 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 Eu quero começar lendo um texto aqui da Palavra de Deus, de Atos dos Apóstolos. Vai ler do capítulo 2, do versículo 42 em diante. Eu chamo isso de o texto máter, né? Da unidade da igreja, que é o tema que a gente vai conversar hoje aqui. Como é que você vê, pastor, a unidade da igreja? Para embasar essa conversa, a gente vai ler aqui Atos capítulo 2, do verso 42 em diante, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Glória a Deus. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Pastor Alessandro, como é que o senhor vê esse versículo nos dias de hoje? Principalmente aquele momento em que a palavra diz que todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Vai lá, pastor Alessandro. Bem, a minha perspectiva sempre é a perspectiva voltada para o ensino. Afinal de contas, é essa área no corpo de Cristo que eu atuo, onde eu fui chamado e na qual eu me especializei. Então, o que mais me chama a atenção nesse versículo aqui, meus irmãos, nessa passagem, nessa série de versículos, é a perseverança na doutrina.
por perseverarem na doutrina, isso gerava neles uma comunhão que era expressa partindo-se o pão, por meio de orações. O resultado disso, né? Temor, primeiro, nos corações deles mesmos e também daqueles que estavam à sua volta. A realização de sinais e prodígios por intermédio deles, confirmando com, vamos dizer assim, as suas próprias ações, a mensagem que eles pregavam. E isso, a impressão que me vem assim é a impressão de uma fogueira, né? Então, onde há fogo, inclusive eu vi o apóstolo Emerson muitas vezes falando isso, né? Que as fogueiras, elas atraem pessoas à sua volta, né? Então, a impressão que me dá é como uma fogueira espiritual acesa, né? Essa vitalidade, né? Na vida da igreja. E isso, então, era um elemento de unidade que atraía eles uns aos outros e o conjunto, né? O grupo, o corpo, enfim, ao Senhor. Né? E o Senhor, na verdade, era esse tudo que eles tinham em comum. Né? E isso ia se refletindo, então, em outros aspectos da sua vida material, a ponto deles se desfazerem de bens, de propriedades e estarem compartilhando isso, né, com aqueles irmãos necessitados. Né? E aí a passagem vai adiante, né? A perseverança diária no templo, né? O partir do pão em casa, a alegria e singeleza de coração, o louvor a Deus, né? A simpatia do povo, e lá na ponta, lá no fim da linha, né? O evangelismo. Né? Interessante que eles se preocupavam em viver a mensagem e cabia ao Senhor acrescentar, então, diariamente os que iam sendo salvos. Essa é uma visão panorâmica assim, que eu tenho dessa série de versículos. Né? E isso não só é possível, como é necessário nos dias de hoje, né, pessoal? A compreensão e a vivência desses princípios, apóstolo Emerson. Entendi. Eu gostaria de saber, pastor Fábio, o senhor acha que é possível viver essa unidade de Atos 2:44 sem, de forma isolada? É possível hoje, num contexto de cidade, eu ser pastor, eu estar entendendo com a igreja que eu faço parte da unidade, que eu estou cumprindo Atos dos Apóstolos de forma isolada, sem manter o meu relacionamento com os outros pastores, sem manter o relacionamento do rebanho com o outro rebanho ali da esquina, com o outro rebanho ali da outra esquina? É possível dizer que vivo a unidade sem essas coisas, sem esses elementos, sem estar junto? É complicado, né, apóstolo? Aqui nós vemos aqui a receita do bolo. A receita do bolinho de chocolate lá, aquele bolinho mais simples de fazer. E eu sempre falo que nas coisas, nós não erramos nas coisas grandes, nós erramos no básico, né? O problema de tudo e de todas as questões que não funcionam na vida sempre foi o povo não falar a mesma língua, né? Até o senhor deu uma palavra aqui na conferência Faz de Novo, que para mim foi uma palavra muito forte, porque nós, como presidente de conselho, a nossa maior luta é o quê? É a mesma luta. Eu creio que essa questão da unidade é uma coisa tão importante. Nós vemos Jesus orando pela unidade daqueles que iam crer lá em João 17:20. Quando ele ora lá, ele fala, ele começa orando e ora assim, né? Eu não oro só por esse, mas por aqueles que irão crer, que eles sejam um, né? Quando nós não falamos a mesma língua, há uma confusão, né? O conselho de pastores aqui, vamos tirar por exemplo, por que hoje nós temos dificuldade? Porque é isso, cada um tem um pensamento individualista, né? Que a sua igreja é a melhor,
ou que se eu andar com aquele pastor, a minha igreja vai ser prejudicada, porque vão vir membros de lá para cá, ou vai daqui para lá, os membros vão conhecer. E, na realidade, a proteção está na unidade. Quando eu penso como o pastor, quando eu penso junto com os pastores, quando eu saio da minha zona de conforto e começo a viver uma unidade com os pastores, eu estou fazendo a receita do bolo, ou seja, não vai dar errado, porque quando nós cumprimos a palavra de Deus, não dá errado, né? O erro sempre foi esse, a falta de falar a mesma língua. Então é impossível eu falar que vivo a unidade de Cristo se eu não tenho comunhão com as outras igrejas, é impossível. E é por isso que o inimigo tem agido, né? Dentro daquilo que eu e você estavam conversando essa semana, da tática de Júlio César lá para invadir a Gália lá em 48 a.C., né? Aquilo lá marca os dias de hoje. O que o inimigo tem feito hoje? Ele tem pegado as tribos isoladas, como Júlio César fez lá em 48, 49 a.C. Quando eles deram por si, Júlio César já tinha invadido 80%. Já era tarde. Eles quase conseguiram atrapalhar Júlio César, mas já era tarde, né? Júlio César ele era muito inteligente e uma das táticas dele foi o quê? Nós vamos dividir para atacar, né? Vamos dividir eles para atacar. Ou seja, se nós atacarmos eles divididos, eles não vão conseguir, né? Então, hoje nós vemos dentro da cidade hoje, trazendo para a unidade na cidade. Por que nós não combatemos esse vírus aí? Porque cada um fala uma língua. Cada um quer fazer de um jeito. Por que temos essa confusão? Hoje nós recebemos aqui o decreto que nós não vamos poder nos reunir mesmo. O comércio vai abrir, mas as igrejas, restaurantes não vão. E aí um pastor fala uma coisa, um pastor fala outra. Então, assim, só dá certo quando cada pastor falar a mesma língua. Teve 13 igrejas que foram fechadas, fazendo culto, mas foi falado que não era para fazer. Então, o problema é isso. Enquanto a igreja não se manter nos princípios elementares e básicos da palavra, que nem aqui eles têm algumas coisas que sobressaem. Eles perseveravam em algumas coisas. Primeiro, nos ensinos dos apóstolos. Eu creio que o ensino dos apóstolos aqui tem a ver com o evangelismo, porque a doutrina deles na época era a doutrina de Cristo, porque a ordenança deles na época, pode ser que eu esteja errado e os meus irmãos podem me corrigir aí, né? Não tenho a experiência de vocês aí, né? Mas ali o mandamento de Jesus para eles naquela época, a doutrina de Jesus para eles era o ide. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então eu creio que nisso aqui, né? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A unidade deles era em tudo, né? Eles perseveravam na unidade do ensino, eles tinham unidade na comunhão, eles tinham unidade no partir do pão e nas orações. Então, por isso que a igreja cresceu, tanto que cresceu. Então, enquanto eu vejo o meu pastor do lado como uma igreja concorrente, nós não estamos vivendo nada da palavra de Deus, por isso que tem esses problemas aí. Muito bom, pastor. Pastor Vladimir, qual é, no teu ponto de vista, o maior desafio nos dias de hoje? O que um rebanho, um pastor, uma igreja tem tanta dificuldade de caminhar em unidade? Qual você acha que é o maior desafio? É o rebanho que não quer? É o pastor que não quer? É a denominação que não quer? É todo mundo que não quer? O que é? O que você acha que é? Então, amados, este versículo, como o nosso pastor, professor Alessandro explicou teologicamente, né? Uma bênção. E ele nos mostra o panorama da igreja quando se iniciou, algo tremendo, algo maravilhoso, funcionava como uma engrenagem, né? E as coisas aconteciam, os milagres, as conversões, o amor, a unidade, a comunhão. Então a igreja nos dias de hoje, ela meio que se perdeu nessa, vamos dizer assim, nessa pegada, né, que foi a pegada dos apóstolos, né? E hoje, essa visão, ela foi distorcida um pouco pela denominação, um pouco pelos pastores, um pouco também pelos membros,
Eu acho que a culpa ela é um pouco distribuída, né, entre esses três, mas o que eu penso é que Deus ele está requerendo, né, de nós pastores da igreja dos dias de hoje voltar a esses princípios, né, caminharmos juntos nessa unidade, nessa comunhão, quebrando esses paradigmas que foram criados no decorrer de tantos anos aí, para que a igreja possa ser reavivada novamente e que os milagres e as almas se convertam novamente na mesma intensidade, no mesmo amor e principalmente no mesmo temor, né, como diz aqui, que eles tinham, né? Então, eu creio nisso e que Deus está movendo, assim, como nós estamos vendo através já do... Eu brinco falando coronavírus, né? Nem corona, ele veio de carona em tantas coisas que está acontecendo nesse mundo que nós vivemos aí. E eu creio que isso já é um empurrãozinho de Deus aí para que a igreja possa voltar aos caminhos da igreja primitiva. Pastor Fábio, eu queria te passar a palavra de novo, porque eu queria te fazer a mesma pergunta. Eu sei que você está numa cidade diferente da nossa aqui, e eu queria perguntar para você, o que você acha? Você acha que é mais difícil o pastor andar em unidade ou as ovelhas andarem em unidade? Porque eu vou falar de mim. Eu vou falar de mim. Eu vou falar o meu pensamento, né? Pode ser que vocês não concordem, né? Aqui mas o meu problema, aqui na nossa cidade eu vejo que as ovelhas elas querem demais caminhar junto. Eu vou falar o meu pensamento aqui. Eu vou falar que a culpa da igreja não estar em unidade hoje é dos pastores. Porque se o pastor não é de unidade... Assim, eu sempre falo que a igreja é a cara do pastor. A igreja é a cara do pastor. Então, assim, a gente sabe disso. Você pode ver, quem que nós vamos atrair? As pessoas que são pessoas que elas olham algo em nós e elas se assemelham em algo nosso. Quem é o povo da nossa igreja hoje? Eu sou um cara que eu sou falante, eu gosto de brincar, eu estou no meio do povo, eu sou um cara do povo. Então, quem está comigo hoje é o povo que gosta disso, é a pessoa que gosta desse toque, desse carinho, desse calor humano, é o povo que está com a gente. Então, eu sou de unidade com os meus amigos pastores aqui, com aqueles que gostam de andar, e o meu povo é de unidade com eles. Então, nós não temos bloqueio, por exemplo. Esses dias nós fizemos um evento e o pastor, era para ser na nossa igreja. O pastor falou para mim assim, pastor, vamos fazer na minha porque o meu povo não vai na sua, mas eu sei que o seu povo acompanha você. Eu falei, ok, vamos fazer. E eu fui, e eu falei com o meu povo que nós íamos e eles foram. Porque se eu ando, o meu povo anda. A igreja é a cara do pastor. O problema hoje da igreja não andar em unidade é o pastor. Como não só isso, mas se a gente for pegar o próximo tema, que eu posso sugerir aqui, que é o tema que eu gosto, que é a honra, né? A igreja não anda em honra hoje porque o pastor não anda em honra. Entendi. A mesma coisa. A igreja não anda em unidade porque o pastor não é de unidade. Eu tenho pastores que eu mando recado para ele, o cara não responde. Agora está todo mundo me procurando agora, porque como eu tenho acesso direto ao prefeito, então meu WhatsApp aqui, estou conversando com vocês, está baixando notificação aqui. Pastor, como é que tá? Pastor, como é que tá? Mas tem pastor aqui que eu mando recado pro cara, o cara não me responde. Agora não, agora ele está respondendo, porque agora o prefeito não se dirige aos pastores, ele se dirige ao conselho de pastores. Sim. Então, é um momento agora agora eles estão querendo unidade, né? E tomara que isso dê uma fortalecida nisso. Mas a minha resposta é essa. O problema é os pastores, não é a igreja, não. A igreja ama andar junto. A igreja ama ir na outra igreja. Igreja, vamos fazer um evento, a igreja, vamos lá. O povo adora. Vamos, pastor, louco, vamos lá sim, pastor. Tá? Então, o problema é o pastor mesmo. Véio. Pastor Alessandro, já que o pastor Fábio citou Júlio César, eu vou te dizer o seguinte. Alea jacta est. Sorte está lançada. Exatamente, a sorte está lançada. Pega aí e responda para nós isso aí. Na tua opinião, quem é o grande travamento nessa engrenagem da unidade? Eu concordo com o pastor Fábio. A maior dificuldade está nos próprios pastores.
porque pela falta da compreensão, vamos dizer assim, pela falta de uma visão panorâmica das coisas. E isso até é uma deficiência causada na igreja, de um modo geral, que já vem de muito tempo, pela falta da compreensão e da atuação de maneira sadia e equilibrada dos 5 ministérios. Porque com os 5 ministérios, em especial o ministério apostólico, nós temos condições, como corpo, de ter uma visão macro, uma visão panorâmica, uma visão de que, apesar de termos, sim, as nossas diferenças, mas elas não devem servir para nos separar, mas sim para nos completar, de maneira que aquilo que um não tem, o outro tem e supre, e vice-versa. Então, esse negócio de andar isolado, de andar separado, de ver o outro como um concorrente, de ter receio que as pessoas que congregam com você, de repente, vão estar indo lá para um outro rebanho, para uma outra igreja, com um outro pastor. Isso aí, para mim, também tem a ver com a imaturidade, né? Isso é coisa de gente também que não se prepara, não se atualiza, tanto na sua comunhão com Deus, como também naquilo que está ao seu alcance fazer, a nível de aperfeiçoamento, porque, afinal de contas, a gente tem um aspecto profissional também no ministério e a gente sempre tem que estar se atualizando. Eu não vejo o ministério apenas como vocação, eu vejo um aspecto profissional também, e todo profissional que se preza em qualquer ramo, ele sempre está se atualizando. Então, o que acontece? Isso é coisa de gente imaturo, de gente que não se garante, de gente que parou no tempo e no espaço. Aí ele fica com esses medos, e de alguma forma ele tenta fazer algo que os irmãos sabem que hoje é praticamente impossível, que é blindar o rebanho. Na minha concepção, isso hoje é praticamente impossível, porque com o advento da internet, das redes sociais, querendo ou não, gostando ou não, as pessoas estão assistindo tudo e todos a toda hora. Então, eu vejo posso assim, citar um exemplo aqui, a importância de nós exercermos influência, o líder como um influenciador do seu povo, na sua cidade, na sua região, e enxergando as coisas a partir desse aspecto de que existem mais coisas que nos unem do que aquilo que nos divide. Sim. O apóstolo Emerson, vou citar um exemplo aqui, por exemplo. A gente tem uma comunhão muito boa entre alguns pastores aqui, né? Os que estão. Por exemplo, é uma proteção para nós essa questão do rodízio de crentes. Por exemplo, o pastor falou essa questão do medo, né? Alguns pastores têm medo de perder, e isso é o que acontece mesmo. Uma das proteções para nós, com esse rodízio de crente, que às vezes acaba acontecendo, aqui em Moarama acontecia muito. Graças a Deus parece que tem diminuído bastante. Há um tempo atrás tinha muito rodízio. Um crente sai daqui, vai para uma igreja, vai para outra, daqui a pouco ele fez o rodízio e voltou para dele, ou não, ou às vezes saiu e tal, e permaneceu nenhuma. Uma das coisas que eu sempre falava, às vezes eu tinha algum problema com algum membro, eu falava assim, olha, eu tenho vários amigos, eu tenho igrejas boas aqui para você ir. Por exemplo, se você for na igreja do fulano, é meu amigo, o cara tem uma palavra poderosa. Se você não se adapta aqui, vai para a igreja dele, entendeu? Então você acaba se protegendo, porque você, quando chega algum membro lá da igreja, pastor Fábio, tem um rapaz aqui que é da sua igreja, o que está acontecendo aí? Como é que é? Para mim receber ele aqui. Daí eu vou falar, se você for para qualquer igreja, que aqui em Moarama, uma igreja séria, que eu falo assim, desculpa falar, mas eu falo que igreja séria anda em conselho, não anda sozinha. É o que eu falo aqui na igreja. Então, é o meu pensamento. Eu falo, pastor que anda sozinho, ele não entendeu a seriedade do evangelho. Então, eu falo, as igrejas sérias hoje estão em conselho. Antes de eu ser presidente do conselho, eu já falava isso. Uma igreja séria não anda sozinha. Ela não anda sozinha. Então, eu falava, as igrejas sérias hoje estão dentro do conselho. Se for procurar uma igreja séria, você vai se deparar com um amigo meu. Então, se você chegar lá com um problema não resolvido, eu vou ajudar ele a resolver esse seu problema.
Então é melhor a gente resolver seu problema aqui. Então essa é uma das formas da gente se proteger do rodízio. Andando em unidade. Ali no versículo 46, pastor Vladimir, diz que a igreja, aliás, perdão, no versículo 47 de Atos 2, diz que a igreja, ela gozava da simpatia de todo o povo. Então quer dizer que tinha gente que não era igreja, mas que amava a igreja. Não é o que me parece que eu estou observando nos dias de hoje. Eu tenho observado aí nesse nosso Brasilzão que tem muita gente do povo que não é igreja e que não ama a igreja, odeia a igreja. Você acha que isso tem a ver com a desunidade, pastor Vladimir? Na verdade, eu acho que não tem a ver com a desunidade, mas tem a ver com, vamos dizer assim, falta de instrução, né? A falta de instrução dos próprios pastores, que muitas vezes não deram o discipulado correto, a doutrina correta, e as pessoas verdadeiramente não foram transformadas e acabaram dando mau testemunho. Eu acho que a igreja hoje ela sofre muito com as pessoas que se dizem cristãs, mas que verdadeiramente não são. Às vezes não é culpa também do pastor, né? Porque muitas pessoas elas vão para a igreja com os interesses errados, né? Não com o verdadeiro interesse de adorar a Deus e ser transformado, mas de ter uma vida social ou de ter um estilo de vida que hoje ser crente, por um lado, virou status. E eu acho que não tem a ver em si com a questão de unidade, né? Tem a ver em si com a questão de cada pessoa e, às vezes, da própria doutrina de ensinamento da igreja. Mas o mau testemunho é que tem causado isso aí nos dias de hoje. As pessoas estão julgando todos pelo mau testemunho. Pastor Alessandro, olha que coisa interessante. O pastor Vladimir citou a questão do despreparo. Sim. Eu estava pensando aqui uma coisa. Despreparo do sacerdote. Só que eu queria colocar um pouquinho mais de pimenta aí para o teu lado. Sim. Eu sei que por muito tempo a igreja acreditou que preparar pastor era simplesmente enviar para o seminário e que pastor preparado era o pastor formado no seminário. E hoje a gente sabe que essa era uma ideia que não que ela estivesse errada, mas ela não atendia a todas as necessidades da igreja. Então eu queria te perguntar o seguinte, queria te perguntar se você, como hoje preparar um pastor? Lembrando aí que agora a gente tem que ir um pouquinho mais rápido, nós já estamos caminhando para a reta final. Certo. Eu gostaria apenas de fazer uma observação com relação à tua última pergunta para o pastor Vladimir, porque me ocorreu um pensamento assim enquanto vocês falavam. A impressão que me dá é que o movimento foi inverso. Hoje nós temos aquele que era igrejado e acaba virando desigrejado. Mas aqui nesse verso de Atos 2:47, parece que era o movimento inverso, né? Era o cara que era desigrejado que queria virar igrejado. Essa é a impressão que me dá. Com relação à questão teológica, assim, eu trabalho com isso, como eu falei no início, há 25 anos. Então, eu vejo o seguinte, há uma grande diferença entre informação e formação. Não basta você proporcionar não só ao candidato ao pastorado, mas a qualquer pessoa que está buscando algum nível de preparo a nível teológico para exercer qualquer atividade na igreja, seja um líder de departamento, de célula, enfim, né?
Mas essa visão antiga que se tinha, né? Eu não sei vocês, mas eu sou fruto também dessa geração, né? Então se confundia informação com formação. Aí o camarada era mandado para dentro de uma escola teológica, muitas vezes até sem ter chamado para o ministério, porque se acreditava que haveria possibilidade dele ser chamado lá dentro. E com alguns, de fato, isso até chegou a acontecer, mas nós não podemos pegar exceções e tomar isso como regra, né? E o camarada recebia uma gama, uma enxurrada de informações ali, né? E depois saía, ia para assumir uma igreja na prática, para se arrebentar, né? Que era o que acontecia. Inclusive, isso chegou a acontecer comigo também, né? O primeiro pastorado a gente nunca esquece. No caso, você foi vítima de tu mesmo. Porque assim, o meu primeiro pastorado foi no meio de uma igreja extremamente simples, uma comunidade de pescadores. E aí chego eu lá, saído da chocadeira do Instituto Teológico, falando em grego, em hebraico, em latim, e filosofia, e Agostinho, e Calvino. E eles queriam saber que Jesus cura, salva, liberta e batiza com o Espírito Santo e com fogo, né? É isso que eles queriam saber. Então eu fiquei uns 3 anos apanhando, porque eu falava num nível e eles não alcançavam ou entendiam outra coisa. Até eu compreender que eu precisava me contextualizar, né? Então, hoje, eu vejo assim que a solução para a formação de ministros é um ensino teológico a partir dessa compreensão dupla. Precisa, sim, informação, mas isso tem que vir acompanhado do conceito da formação espiritual, devocional, ministerial, e o professor que transmite essa teologia, ele precisa ser alguém, na minha opinião, que está também em linha de frente, atuante no ministério, porque aí ele vai ter a prática e a experiência para formar esse aluno, esse futuro ministro. Eu sei que eu prometi para mim mesmo que ia me segurar para não dar minhas opiniões aqui hoje, mas eu quero pedir a vênia aos meus 3 colegas para para emitir um parecer diante do tema levantado, dentro desse tema de unidade, levantado pelo pastor Vladimir, que foi a questão do despreparo. E eu quero acrescentar em cima da resposta do nosso colega aqui, pastor Alessandro, que eu acredito que a formação teológica, teórica, tanto de informação como de formação, ela é capenga, ela é desprovida daquilo que a gente chama de praxis pastoral. E é essa praxis pastoral que foi denunciada agora na forma da palavra da experiência do pastor Alessandro. Ele saiu sem essa praxis pastoral, ainda que a gente tinha essa matéria lá. Só que o que acontece? Aquilo que a gente aprende em teoria é menos de 10% daquela realidade. O seminário teológico não conseguia cobrir isso. E eu, na minha opinião, eu acredito que quem pode cobrir isso e impedir que os novos tenham os mesmos problemas que os velhos é a unidade. Porque se os pastores de uma cidade acolhessem esse novo pastor, e se esse novo pastor viesse já do seminário, com aquela mentalidade que ele precisa caminhar junto num colegiado com o conselho de pastores, o mais antigo ensinando o mais moço, o irmão mais velho discipulando o irmão mais novo, muitos problemas poderiam ser impedidos. Muitos problemas na unidade. Muitos problemas, por exemplo, como esse que citou o pastor Vladimir, de nós termos pessoas, discípulos, né, membros, com almas deformadas porque estão sendo mal discipulados por um sacerdote, às vezes verde. E isso tudo conceito de discipulado de pastores, de pastoreio de pastores, que é promovido pela unidade. Um dos maiores sinais de um sacerdote despreparado é que ele não anda com ninguém. Exatamente. Mas aí eu vou jogar essa batata quente no seu colo, pastor Fábio, para o senhor explicar para nós se aí na sua cidade isso acontece, se quando chega um pastor novo todo mundo acolhe, se os outros pastores acolhem, se há essa figura do paizão, aquele pastor mais antigo que faz isso. Porém,
daqui um minutinho que a gente vai fazer uma parada rápida e a gente já volta. Amém? Ok, ok.